E essa terceira onda de terremoto também nos deixa perplexos, nos deixa paralisados, nos deixa assombrados. A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Estamos aqui retornando, mais uma vez com o nosso canal, Pastor João Cláudio Varela. Queremos dizer que chegamos aos nossos 400 inscritos. Que coisa maravilhosa! De verdade mesmo. Lembrando que quando chegarmos aos nossos 500 inscritos, nós teremos aqui um sorteio. Tá certo? Teremos mais um sorteio de parabenização do canal e também de ofertar algo na vida dos nossos inscritos aqui, tá bom? Então, assim que chegarmos aos 500, nós faremos uma grande festa aqui, um grande barulho aqui, com a graça de Deus. E hoje eu queria fazer uma reflexão com você sobre essas questões aí desses terremotos que estão acontecendo. Eu queria fazer uma reflexão sobre isso, Sobretudo aqui na nossa América do Sul, aqui, nos países vizinhos a nós, Venezuela, Colômbia, agora Peru, mas também um pouquinho mais ali, distante, em outros países também estão passando por um período assim de alguns terremotos. E eu queria fazer uma reflexão com você sobre isso. Fica com a gente aqui. É interessante que todas as vezes que a gente passa por períodos assim, desses fenômenos, sempre há uma ansiedade, uma inquietação escatológica, na gente sobre a volta de Jesus, fim dos tempos. Todas essas coisas acabam criando uma certa animosidade nesse sentido, na alma, no coração das pessoas, e começa uma grande discussão desse fim dos tempos, dessa questão da volta de Jesus, dessas coisas todas. Mas é interessante que, quando nós olhamos apenas de uma forma humana, que na verdade é o que de fato talvez seja o desejo de Deus na nossa vida, a primeira coisa que a gente de verdade, e isso tem a ver com aquilo que eu vou deixar de uma palavra para você até o final, fique comigo, no final tem uma palavra para você e para mim sobre essa questão, sobre essa reflexão. Mas a primeira coisa é que a gente deveria orar. Orar, as pessoas falam assim, vamos orar. E é importante você orar. E no final você vai entender. E a gente ora por essas pessoas, ora por esse momento, ora pelo choro, ora pelo gemido, ora por sobreviventes, ora por consolo, ora por conforto, Que o terremoto é assim, é uma coisa que acontece de repente, de uma maneira meio que inesperada. É claro que países que têm uma incidência mais rotineira criam sistemas e tal, mas o efeito é repentino, ele de repente chega e balança, treme a vida das pessoas, literalmente, os prédios, as casas, as coisas, e aí não dá muito tempo de se fazer alguma coisa, ou praticamente não dá tempo de fazer quase nada, e o que fica são aquelas cenas horríveis de escombros para todo lado, pessoas soterradas. E aí a oração, para que a graça de Deus cubra nesses efeitos todos, de dar graça, a força para quem está trabalhando, para voluntários que saem de tantos lugares, não só do país, e que dê graça para que recursos sejam empregados, que pessoas sobrevivam, que situações, E aí cada movimento disso, a gente vai dando glória a Deus a cada vitória, a cada sucesso, a cada recuperação, a cada suspiro de vida, a cada um que vai ressurgindo, a gente vai vendo essa graça se manifestando, mas também a cada um que vai sendo consolado, a gente vai vendo tudo isso. Mas é interessante que
quando a gente também pensa, não de forma escatológica em terremotos, eu estava vendo alguém falar sobre os terremotos figurados, né? Os terremotos que não tremem paredes físicas, mas tremem as paredes da nossa vida, as paredes da nossa alma, as paredes do nosso coração, as paredes do nosso ser. Nos mesmos moldes desses terremotos físicos, desses terremotos literais, nossa vida também muitas vezes é abalada por terremotos psicológicos, terremotos emocionais, terremotos na nossa saúde, terremotos nos nossos relacionamentos, terremoto de perdas, terremoto de separações, terremoto de enfermidades agressivas e mortais, terremotos de incertezas. Ai, como nossa vida também, em muitos momentos, ela é abalada por esses terremotos que chegam também de uma maneira repentina, assim. A gente está vivendo a vida na normalidade da vida, no dia a dia da vida, e de repente nossa vida é abalada por um telefonema, por um exame, por uma notícia, por um encontro. Meu Deus, nosso chão sai debaixo dos nossos pés. E nesses terremotos também somos convidados a orar. A orar, a orar, a orar. É interessante que, tanto nos terremotos físicos, quanto nos terremotos da vida, da existência, do cotidiano da nossa caminhada e da nossa jornada, que causam abalos, destruições, a gente ora para que algum fio de esperança, algum fio de vida, algum fio de consolo, algum fio de graça sobre, fique, permaneça, para que de alguma forma, de alguma maneira, a gente consiga sobreviver. E é interessante que eu estou falando tanto do físico quanto estou falando desse figurado, mas porque a Bíblia ela também fala sobre esse efeito da oração produzindo esses terremotos de Deus. Por isso que eu falei para você ficar até o fim, para você entender o sentido da oração nesses momentos de terremoto. Diz assim, olha, Apocalipse capítulo 8, versos 2, 3 e 4, que diz assim, ó, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incensário subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E ouvi depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então aqui a gente chega numa terceira sequência de terremotos. Vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Temos essas literais, temos os terremotos figurados na vida da gente, que balança, que treme com tantas coisas. E agora uma espécie de terremoto produzido do céu, que também abala, mexe com a nossa vida, e você vai entender que é produzido, sobretudo, pela oração. A oração é misturada lá, porque incenso também tem a ver com oração, tá certo? E aí, de repente, porque é aquela ideia sacerdotal da intercessão, né? O incenso tem a ver com isso, essa ideia sacerdotal da intercessão, que todos nós somos sacerdotes, podemos chegar diante de Deus e interceder pelas causas. E agora, essa intercessão, essa oração, ela é mandada de volta para a Terra, produzindo esses fenômenos, dentre eles o terremoto. Então, eu comecei
essa reflexão dizendo a você que nos terremotos físicos e nos da alma ou do ser é a oração, por quê? Porque ele provoca essa terceira onda de terremoto. E essa terceira onda de terremoto também nos deixa perplexos, nos deixa paralisados, nos deixa assombrados, como disse Abraham Heschel, com a graça de Deus, com o milagre, com o extraordinário. Porque se você não encontrar esse terremoto que vem de Deus, você sucumbe. Eu vou sucumbir. Eu vou sucumbir à tragédia, à dor, ao embaraço, ao engano, ao desespero, à incompreensão. Mas quando o terremoto de Deus atinge a nossa vida, ele traz graça, ele traz esperança na desesperança, ele traz paz na guerra, ele traz consolo no desconsolo da vida, ele traz luz no meio da escuridão. O terremoto de Deus também nos deixa perplexos, porque ele produz o inesperado, ele produz o milagre, ele produz o incontrolável, o incompreensível, que desabrocha numa esperança indizível, inexplicável do nosso ser. Então, toda vez que você liga a televisão e vê uma criança, um recém-nascido, uma mulher grávida, sendo tirada dos escombros, porque o escombro caiu e criou um bolsão de ar, e é o terremoto de Deus agindo. É esse terremoto de Deus que também assombra a gente, que também deixa a gente sem respiração, de uma graça que vai fluindo, uma graça que vai acontecendo, uma graça que vai ajudando, uma graça que vai, aleluia, pondo coisas aonde não se tem. E que toda vez que o desespero bate a nossa vida no nosso terremoto pessoal, que a gente vê a coragem fugir pela janela mais próxima da gente, a gente vai vendo do alto sendo preenchido por esse terremoto de Deus, que é produzido por oração, por gente que ora, que orou, está orando, para que essas vozes, esses relâmpagos, esse mover de Deus, que também nos deixa perplexos, preencha a nossa vida com paz, com esperança, com graça, com milagre. Oh, irmãos, você entende a importância quando alguém diz assim? Oh, aquele país ali foi inundado foi invadido por um terremoto, foi tomado por um terremoto, vamos orar. Ou a vida daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, daquela igreja, daquele pastor, daquele povo, daquela cidade, daquele município, daquele país. Vamos orar. Para que no meio desses terremotos físicos e figurados da vida venham os terremotos de Deus, que são provocados por oração, que operam, que realizam, que surpreendem, que mandam uma graça que a gente também vai ficando boquiabertos, com tanto amor, com tanta graça, com tanta resposta, com tantas vozes do bem, com tantas coisas que vão se multiplicando, ajudando, fortalecendo e consolando a tantos. E isso só pode vir do céu. Isso só pode vir de Deus. Isso só pode vir do alto. Não diga que é um castigo. Faça isso não. Ore por graça. Ore por misericórdia. Ore. Seja pelo seu pior inimigo, que de repente está sendo totalmente balançado por um terremoto humano na sua existência. Ore por ele, para que o terremoto de Deus também chacoalhe a vida dele, balance a vida dele de graça, de resposta, de solução, de saída, de renovo, de ânimo, de graça. Esse é o terceiro terremoto. O terremoto de Deus.
o terremoto que invadiu a prisão de Paulo para dar liberdade. Depois que o terremoto o botou na prisão, o terremoto de Deus veio para dar a ele liberdade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Eu quero orar, porque talvez um terremoto humano veio sobre a sua existência, mas para que um terremoto de Deus também chegue junto pela oração e faça você enxergar uma luz, uma saída, uma graça que te sustente, que te fortaleça e que a eternidade de Deus se revele, se manifeste aí no lugar onde você está. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos orar agora ultimamente, nesse momento, pelos peruanos, mas também queremos orar pelos colombianos, queremos orar pelos venezuelanos, queremos orar pelos japoneses, queremos orar pelos espanhóis, queremos orar todos esses irmãos, esses povos que estão sendo assolados por essas sequências de terremotos. Também queremos orar, ó Deus, por aquele que chegou aqui, por aquela que chegou aqui que está sendo assolada por um terremoto humano, por um terremoto da existência, por um terremoto, Pai, na saúde, por um terremoto relacional, por um terremoto financeiro, por um terremoto na existência sua humana, que tirou o chão debaixo dos seus pés. Sua alma estremece, Senhor, nesse momento, assombrado, Deus, pelos escombros que estão sobre si. Mas eu quero orar por esse terceiro terremoto. É o terremoto de Deus. Esse terremoto de graça, esse terremoto de força, de unção, de ânimo, de amor, de ajuda, de conforto, de consolo, de luz na escuridão. Esse terremoto de Deus que também balança a nossa vida, que chacoalha o nosso ser, que chacoalha a nossa existência, que põe sentido onde não há sentido, que tira o desespero e põe esperança para se erguer a cabeça e dizer, eu vou continuar. Então eu oro, Senhor, sobre esses países, sobre o nosso país, oro por esses irmãos e por essas irmãs que estão aqui nos seus terremotos existenciais, para que o terremoto de Deus possa chegar, inundar, aleluia, e consolar. Abençoa todos aqueles que ficaram até o final, que chegaram até aqui, e que Deus foram abençoados e alimentados, assim como eu, por esta palavra nessa oportunidade. Muito obrigado mesmo, porque no meio de toda essa destruição e de todo esse caos, por causa do terremoto que o Senhor provoca, pela oração dos santos, podemos ter esperança. Fica com a tua igreja, fica com o teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se essa palavra te abençoou, mande para alguém. Se você de repente conhece alguém que mora em algum desses países, sobretudo aqui da América do Sul, manda para ele essa palavra, manda para ele essa mensagem, não é? Vai que de repente algum dos irmãos que tiverem contato aqui, manda para ele, para que ele também ore pelo terremoto de Deus. Você continue orando pelo terremoto de Deus, que produz muito mais abalo na nossa vida de qualquer outro terremoto. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa, se quiser fazer um comentário, se puder deixar aí seu joia, seu gostei, seu like, amém, não é? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Lembrando, como eu disse no início, chegamos aos 400 inscritos, com 500 faremos aqui um grande movimento aqui, festa, tá bom? Deus te abençoe. Aguardo você aí no nosso próximo programa, nosso próximo canal, nossa próxima mensagem aqui no nosso canal. Com a graça de Deus, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.